Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Esse é o vídeo 2 da série Enem 2024. A gente vai fazer uma maratona Enem 2024 aqui para que vocês possam aprender, se preparar e arrasar na prova do Enem. Lembrando que o Enem é aquele exame nacional do ensino médio que diz respeito a uma prova para o conhecimento, para verificar o conhecimento dos alunos da última etapa do ensino da educação básica, que são os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio. E o Enem é composto por provas de conhecimentos de todas as áreas, de todos os componentes curriculares. Então a gente tem aí prova de linguagens, prova das ciências humanas, da ciência da natureza, prova de matemática, além da dissertação, que é o texto da redação, né? Um texto dissertativo argumentativo. Para a prova das ciências humanas, a gente vai ter a prova no dia 3 de novembro. Além dos conhecimentos da língua portuguesa e da linguagem, a gente tem 45 questões de ciências humanas, que diz respeito à sociologia, filosofia, história e geografia. Então, os conhecimentos da sociologia são muito pertinentes e nos ajudarão, então vai ajudá-los para que você possa arrasar na prova e se dar muito bem, beleza? A gente vai comentar um pouco sobre isso nesse vídeo. Também vamos falar no final algumas questões, resolver algumas questões para você perceber como que a sociologia pode nos ajudar, tá bom? Maratona Enem 2024, vem com a gente, segue o baile, toca a vinheta e vamos junto. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui na apresentação e vamos falando um pouco sobre a sociologia, sobre as contribuições sociológicas nesse vídeo aqui. Bom, Maratona Enem 2024. A gente tem aí sobre essa maratona as contribuições da sociologia. Então, assim, você está preparado para arrasar no Enem 2024? Então, assim, a gente sabe que temos que melhorar o repertório sociocultural, lembrar algumas categorias sociológicas, lembrar o nome de alguns autores que possa lhe ajudar, né? Possa ajudá-los aí no processo de reconhecimento tanto dos temas da sociologia nas questões, também para que você tenha um repertório muito bom para fazer e responder à redação. É isso. Fica ligado. A sociologia pode ser uma ferramenta poderosa para entender o mundo. Isso é fato, gente. Até mesmo Florestan Fernandes já falou isso. Por que estudar sociologia? Florestan Fernandes, um grande sociólogo brasileiro, falou: olha, a gente tem no senso comum o primeiro conhecimento de mundo. E ele erra, ele às vezes vai ter coisas inverídicas, ele não vai perceber a diversidade social, ele não vai perceber os meandros, a complexidade do social. Então, por isso, é preciso estudar cientificamente, é preciso que tenha a sociologia e as outras áreas da ciência para que a gente possa entender e compreender melhor o mundo de uma forma científica. Então, assim, a abelha não precisa, porque ela tem por instinto, já sabe o que vai fazer. Ela vai procurar o pólen, ela vai polinizar as flores, ela vai fabricar o mel, etc e tal. Os cachorros já sabem latir desde quando nascem. O João de Barro, ele conduz e produz a sua casinha de barro a partir do seu instinto. Os seres humanos não, eles precisam, né, do social, das interações, das relações sociais. Então nós precisamos também desnaturalizar o mundo social, a cultura, a partir do olhar sociológico. Essa é a grande contribuição também de Florestan Fernandes. Então, assim, alguns motivos, né? Eu vou citar três motivos pelos quais é importante a sociologia e vai ajudá-los aí no processo de aprendizagem sobre é, a vida, o mundo e também vai ajudar você a responder melhor a prova do Enem. A sociologia ela vai ampliar o seu repertório. Então, assim, o repertório sociocultural demanda conhecimento de mundo, da ciência política, dos temas da sociologia, da globalização, da diversidade, do mundo do trabalho, da cultura, da etnia, das instituições sociais, do que são os movimentos sociais, da participação política e dos conhecimentos que diz respeito também ao racismo, ao preconceito, à questão de gênero, à questão de perceber o outro como um sujeito. E essa relação entre indivíduo e sociedade vai aumentar muito o repertório social, repertório também de conhecimento de mundo, que nós chamamos de repertório sociocultural. Então, fica ligado nos conceitos sociológicos também. Bom, vai desenvolver o pensamento crítico sobre o mundo. O mundo não é dado como certo. Nenhum fenômeno no mundo, ele vem explicado, mastigado como que ocorre. Sejam eles fenômenos físicos, fenômenos da astronomia, fenômenos da química,
fenômenos da geografia. Não está explicando lá, ó, esse fenômeno é assim, 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 por isso, isso. Não, o mundo, ele não se dá de maneira fácil. Então é preciso ter conhecimentos científicos, teorias e conceitos para que a gente possa explicar as teorias. Então, o mundo social é a mesma coisa, as relações sociais é a mesma coisa. Quando a gente nasce, o mundo não é explicado para nós, então precisamos entender de maneira científica e a sociologia ela vai fazer isso, essa reflexão crítica de mundo. Facilita a nossa interpretação sobre as notícias e fenômenos. O mundo atual é muito complexo, né? Eu sempre falo a complexidade do real. O mundo é complexo, então a gente precisa de instrumentos e a sociologia ela permite nos dar instrumentos para conhecimento de mundo e para entender essa complexidade da vida. Bom, vamos para as questões? Eu vou colocar aqui as questões. Agora eu vou para a tela da apresentação no tablet que eu vou rascunhar algumas coisas aqui e responder essas questões, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande. Então vamos lá. Enem, questão de 2013. Seguiam-se 20 criados, custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo. Vivas, vivas. Por quê, né? Porque ele concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Originária dos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo de quê, gente? Bom, aqui a gente está falando da coroação do rei do Congo, né? Essa festa é uma importante manifestação cultural que ela é conhecida como congado e tem aí tido representação popular e manifestação popular, né, misturado, feito de uma maneira intrinsecamente relembrando, revisitando, fazendo um multiculturalismo desde os tempos coloniais, tá bom? Então, a festa do Congado, ó, Congado, que ocorre em várias regiões do Brasil, né? Ela surge no período colonial e é um processo de quê? De ressignificação, ressignificação cultural de quê? De festas africanas. Então, essa ressignificação cultural de festas africanas. Então, por isso, gente, de fato, ela vai ser aqui, ó, não exclusão, não imposição religiosa, não acomodação política e não supressão simbólica. Nesse caso, letra E, ressignificação cultural. Vamos para a próxima questão. Subir aqui. 2. Enem 2013. O artista gráfico polonês Pawła Kukizinskiego, que nomezinho, hein? Ele tem várias imagens bacanas, hein, gente? Tem essa imagem aqui no livro Sociologia Hoje também. Sociologia Hoje, da editora Ática, e mais outras plataformas virtuais também. Esse artista gráfico, né, esse artista Pawła, nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações, tá bom? Vamos para a questão aqui, né? Não cabia no slide. Vamos para a questão que diz respeito a essa figura, a essa ilustração. Nessa obra, né, que é essa ilustração que está um menininho aí, ó, a gente tem dois meninos, né? O primeiro menino aqui ele está carregando, né, de fato, um trem ou um trem em tamanho real. E o outro menininho, o outro garoto, está brincando com seu trenzinho de brinquedo. Então, essa imagem, de certa forma, ela choca e diz respeito ao quê? Ao trabalho, à distinção entre classe social, à capacidade de você ter acesso a privilégios, a espaço, ao brincar, ao tempo, e o outro garoto que não tem, né, essa capacidade, né? Então você tem aí um corte de classe, você tem a questão do trabalho infantil, você tem uma questão de exploração do trabalho na figura das crianças. Então tá por trás aí, né, esses temas da sociologia que diz respeito ao mundo do trabalho e à desigualdade social. Bom, então esse aqui seria a chave de resposta, a chave de leitura para a gente responder. Bom, o comando da questão vai dizer o seguinte, ó. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kukizinski-Ego usa sua arte para quê? Para que ele vai usar essa arte?
Letra A, difundir a origem de marcantes diferentes sociais. Tá falando de tema, de origem, de conceitos, categorias sociais? Não tá, gente. Então, nesse caso, ele não tá difundindo a origem, não tá explicando essa origem. Ele só tá fazendo a fotografia do real, falando, ó, acontece isso, e eu vou, metaforicamente por minha ilustração, mostrar de fato e reforçar o que está acontecendo. Ele estabelece uma postura proativa na sociedade? A gente poderia considerar esse aqui, mas esse aqui eu diria que tem 5%, uns 10% de verdade, porque ele não está estabelecendo uma resposta ação, né? Nenhum movimento social, nenhuma movimentação, né? Tem uma ação aqui, uma movimentação? Não tem, né? Então essa também não seria a chave de resposta. Letra C, provocar a reflexão sobre essa realidade. Claro, né? A ilustração, ela diz muito, né? O imagético, nesse caso, o imagético, ou a leitura que a gente faz sobre a imagem, que nesse caso nós chamamos de iconografia, diz muito e pode representar muito sobre essa questão. E aí, nesse caso, esse menino com um trem e outro menino brincando com um trem em miniatura, né? Então, ele propôs a reflexão. A letra D, propor alternativas para solucionar esse problema, não. E retratar como a questão é enfrentada em vários países. Não, não diz respeito a vários países, tá? Bom, gente, então essa 2, letra C, provocar a reflexão, tá? Vamos para 3, a gente já troca uma ideia aqui, já vamos para 3. Porque que é importante, né? Pensar sociologicamente e refletir sobre todos esses temas, né, da sociologia. Bom, nessa 3, colocar na tela, o cidadão norte-americano desperta em um leito construído segundo o padrão originário no Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional, antes de ser transmitido à América. Então, várias regiões estão sendo faladas aqui, várias etnias e várias culturas, hein? Ele sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomadas de empréstimo o espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, foi feita, né? Liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália, Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China, em um processo inventado na Alemanha, em um processo que foi inventado na Alemanha. Bom, aqui claramente está a mistura, a interconexão, a interculturalidade, o multiculturalismo, a diversidade cultural, né? A ressignificação, a mediação, né? Que tem, muito importante, muito forte, que a cultura é dinâmica, gente. A gente não está sozinho, a gente não é feito, como diriam os antigos, né? Ah, você é feito de chocadeira, você veio de chocadeira. Não, você é filho de alguém, de uma família que está inserida em uma cultura, é de uma classe social, é de uma época, de um contexto histórico, é de um país. Tá bom? Bom, então é importante frisar que a cultura é dinâmica e a cultura ela é fusão, né? Ó, cultura dinâmica. Ela se modifica. Ela é uma fusão de várias, né? De muitas culturas, muitas outras vivências de grupos sociais, societários, pessoas, etc e tal. Então, vários costumes, né? Há uma grande diversidade, há miscigenação, contradições na sociedade de classes distintas que não pode é, é, ter e resultar em nada. Então, essa mistura é muito importante, né? E vai ter realmente uma fusão. Então, aqui nesse caso, assimilação de valores de povos exóticos, não, aqui faz uma mistureba para tornar o outro como ruim, como um ser que não vai somar, né? Só assimila. Não, aqui é uma junção, uma fusão. Experimentação de hábitos sociais variados. Aqui houve uma experimentação e foi algo jogado fora, destinado ao lixo da história. Não, a gente teve fusão, foi misturando, foi miscigenando e a gente foi incorporando, né? Então não é essa experimentação como se fosse algo, um teste apenas. Não é isso. Recuperação de heranças da antiguidade clássica. Ah, vou lá, fui recuperar coisas antigas e depois eu vou usar, depois não vou usar. Vou fazer um trabalho arqueológico, historiográfico. Não, não é recuperação. Fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Houve uma fusão e há uma fusão. Isso ocorre nos dias de hoje. Isso é muito comum. Então eu ficaria com a letra D com certeza. Valorização de comportamento de grupos privilegiados, não. Foi uma fusão total. Claro que as classes que desenvolvem hegemonia, poder, uma supremacia, né? Uma vontade muito forte, uma ideologia dominante, são as classes dominantes de toda a época, né? Como dizia Karl Marx. Mas aqui nesse caso a gente está chamando a atenção para a fusão, para a mistura, para o entrelaçamento e a dinamicidade da cultura, tá bom? Gente, questão 4, hein?
Vamos lá para mais uma do Enem, 2014, questão 4. Ela vai abordar o que é a escravidão. Ó. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Então, sem insurreição, sem guerra civil, sem atentado. Não deve sê-lo tampouco por uma guerra, como aconteceu, uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer talvez depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento, olha, vai chamar atenção, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Então a gente tem uma assinatura ali, né, no livro O Abolicionismo de Joaquim Nabuco, muito importante, político, né, abolicionista, do movimento abolicionista no país. Então assim, ele vai discorrer sobre o quê? O texto de Joaquim Nabuco, ele defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Fim, né? Fim do processo de escravocrata, ou escravatório, né? Ou escravagista. Então, o processo de escravidão como uma instituição social, instituído por leis, normas, inclusive por normas jurídicas, normas sociais, tradição, mas é instituído socialmente, tá? Instituição não é um prédio, hein, gente. Vamos aprender sociologia. A instituição família não é a casa, não é o lar. É o conjunto de regras que diz respeito à família. Instituição religião não é o prédio da igreja onde você faz o culto, onde você vai lá no terreiro do candomblé, ou onde você participa da missa, ou do culto evangélico, etc. Não, a instituição religião diz respeito às práticas em relação ao sagrado, ao profano, aos ritos, à complexidade da crença em relação ao transcendente, ao sagrado e ao profano. Isso é instituído, né? Isso é instituição. A escravidão, como já disse vários autores aí, desde Florestan Fernandes, a gente tem Gessé Souza, que diz também que a instituição escravidão é uma instituição que marca a sociedade brasileira e diz muito sobre como é a nossa sociedade. Então, a escravidão é sim uma instituição social que deixou marcas no país. Nesse caso, Joaquim Nabuco estava desenvolvendo uma tese de que essa instituição social deve ser finalizada, interrompida, desmembrada, deve ser posta para fora, deve ser suprimida por meio de uma outra instituição regida por leis, a partir do parlamento. Então aqui, ó, o Joaquim Nabuco desenvolve como deveria ocorrer o fim da escravidão. Como? Copiava um modelo haitiano de emancipação negra a partir de guerra civil ou revolução no Haiti? Não. Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais? Não, ele não está falando de alforrias individuais, hein? Alguns poderiam citar essa por ser também a legalização, mas ele não está falando sobre legalização individual ou proposta por meio do judiciário. Não, ele é um regimento por força de lei para o coletivo. Então, letra B não. Optava pela via legalista da libertação. Vai ser letra C. Priorizava a negociação em torno de indenizações aos senhores? Não. Antecipava a libertação paternalista dos cativos? Não. Então aqui o Joaquim Nabuco está muito abordando a escravidão como instituição social e pela via legal, não por meio de lutas, de processos revolucionários, de guerras civis, como aconteceu no Haiti, como aconteceu na Revolução Francesa, como aconteceu na Revolução Americana. Não, não é isso. É por meio da instituição do parlamento. O parlamento é a Casa de Leis, que diz respeito a leis. Então, essa é a tese do Joaquim Nabuco. Então, é isso. Letra C. Vamos para 5, a última questão de hoje. Já estamos batendo os 18 minutos, vamos encerrar com 20. Essa aula, né, Maratona Enem 2024. A natureza fez homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestadamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que o outro. Mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Então tá aí, né? Uma tese do livro Leviatã, de Thomas Hobbes, do filósofo Thomas Hobbes, que é um contratualista, que defendia um Estado forte, um Estado monárquico, etc. e tal, mas ele falava sobre o contrato social e sobre essa sociedade, né?
Ele falava que, ó, em estado de natureza os homens são maus, eles vão agir de maneira conflituante, vão brigar, vão agir pela violência e não pela solidariedade, não pelo respeito mútuo e não pela ordem. A gente precisa de um estado forte e a instauração da sociedade civil, ela visa esse controle, essa manutenção da ordem. Dizem muito sobre que ele falou, o homem é lobo do homem, mas não está escrito no Leviatã essa parte, né? Homem, homem, lupus. Mas, basicamente, é a tese de Thomas Hobbes, né? No Leviatã. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles faziam o quê? Brigavam, sentavam o sarrafo, a porrada, conflito mesmo, né? E aí é antes do advento da sociedade civil. Então a gente não tem aí leis, não tem normas jurídicas, não tem normas societais, não tem um Estado de Direito, não tem um Estado-nação regulamentado por normas. Então nesse caso é tiro, porrada e bomba, é o conflito. Então a gente, ó, eles entravam em conflito, vai ser a letra A. Recorrer a clérigos? Não, né? Ele não está no texto dele que vai recorrer aos clérigos. Não está no texto dele que consultava os anciões, ou vão constar anciãos. Não está no texto que eles apelavam aos governantes. Nesse caso, essa ideia de governante, como a gente tem na modernidade, né? Modernidade, é governantes a partir de e do contrato social. Então, aqui o governante ele vem depois do contrato social. Então, num tempo antes, né, da sociedade dos indivíduos, não havia esse contrato social, então os governantes vêm depois. Não faz sentido essa chave de resposta aqui, os governantes, não faz sentido segundo a teoria hobbesiana e segundo a teoria do contrato social. Letra E, exerciam solidariedade. Não, não é solidariedade não, é conflito mesmo. Então, para Hobbes, lembrando, antes da constituição da sociedade civil, vai ser o conflito para dirimir aí alguma disputa, tá? Entre as pessoas, entre os seres humanos, beleza? Então é isso, gente. Maratona Enem no canal Penso. Ficamos por aqui. Valeu, obrigado por você me acompanhar até aqui. E vamos sempre pensar na sociedade de educação e a complexidade do real. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Eu vou falar sobre temas da sociologia e conceitos e categorias sociológicas. Valeu, tchau, tchau.